Deus é sobrenatural. Ele é eterno, Ele criou todas as coisas, e Ele é tão majestoso, tão poderoso, que a Bíblia diz que, para falar a verdade, a gente não pode ver Deus. Se nós víssemos Deus com os nossos olhos, ficaríamos cegos, cairíamos mortos. A gente sente um pouquinho da presença de Deus, aquela paz, aquela alegria, só um pouquinho de nada. A gente realmente não pode ver o Senhor no esplendor da sua glória, e nem Ele pode manifestar o esplendor da glória dEle aqui, senão a gente cai todo mundo morto, tá certo? Moisés pediu para ver o Senhor, ele viu só um pouquinho. Se você ler a passagem bíblica, o Senhor falou: vai ser assim, Moisés, eu vou pôr você atrás de uma pedra, para ver se você fica vivo. Eu vou pôr você atrás de uma pedra, vou passar assim, e ele viu o Senhor de costas. Há muitas passagens bíblicas em que o Senhor Jesus, lembra quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é trino. Essas três pessoas coabitam e coexistem numa única natureza divina, totalmente inseparáveis e indivisíveis. Nunca teve um dia que Jesus não teve o Espírito Santo nele, por toda a eternidade. Nunca teve um dia que o Pai não estivesse no Filho, o Filho não estivesse no Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é exatamente o que Deus é, com todos os atributos, todas as qualidades. Quem vê Jesus, vê Deus. E ao longo do Velho Testamento, esse eterno Senhor Jesus aparece algumas vezes. Ele apareceu antes de ser encarnado. Lembra da visita do anjo do Senhor a Abraão, e comeram, depois desapareceram. Tinha 3 anjos, mas um era Deus. Só você ler a Bíblia prestando atenção. Várias aparições do anjo do Senhor é o próprio Deus. A aparição do anjo do Senhor várias vezes para Moisés é o próprio Deus, é o Senhor Jesus antes da encarnação. Depois o anjo do Senhor para Gideão, o anjo do Senhor para Josué, várias vezes essas aparições do Senhor Jesus. Então Isaías teve a visão dele no trono. E ali o Evangelho de João capítulo 12, vai falar que ele viu o Senhor. O Senhor havia feito muitos milagres, João 12, mas eles não creram. Porque o profeta Isaías disse, quem creu na nossa pregação? Porque o profeta Isaías disse, olha, eles terão olhos, mas não verão, ouvidos ouvirão, mas não entenderão, não se converterão. Isaías disse isso porque viu o Senhor na sua glória. Então, para João, a aparição de Jesus, a visão de Isaías, em Isaías 6, era o próprio Senhor no seu trono antes de se tornar homem. A fé cristã é cheia de sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Um pouquinho da presença de Deus é alegria, é paz, e é só um pouquinho. Quando alguém é curado porque oramos e clamamos, é só um pouquinho. Quando chega na hora de Deus recolher aquela pessoa para a sua presença, chegou a hora, foi, mas até aí bênçãos, milagres, e é só um pouquinho, porque Deus é sobrenatural. Mas você não se assuste com o sobrenatural. Alguns, às vezes, ao serem cheios do Espírito Santo, vão chorar muitas horas, outros vão sentir alegria, outros vão perder a noção do tempo e do espaço. E nós temos buscado o Senhor no Vale da Bênção, nessa igreja, nas 12 horas de adoração, e por isso tem sobrenatural aqui, ali e acolá. Hoje uma irmã, conversando comigo, disse que quando ela segurou na mão da dona Shirley, ela sentiu uma corrente elétrica subindo no seu braço, descendo no seu braço. Isso não é anormal, porque Deus é sobrenatural. Porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. Porque o Senhor está aqui entre nós. Esse sobrenatural não é anormal. A presença de Deus, a graça de Deus, as curas de Deus, isso não é anormal. E nós veremos mais disto conforme nós andamos com Deus. Em dado momento a gente parece que está ouvindo a voz de Deus de uma maneira muito gentil, e aquilo vai se solidificando. Outras vezes é de maneira mais sobrenatural.
Quando eu tinha em torno de 17 anos de idade, eu havia me convertido, sentindo muito a presença de Deus, com muita alegria, e eu frequentava uma igreja em São Paulo, de uma denominação muito abençoada ao redor do Brasil, menos no estado de São Paulo. Porque nessa denominação, a teologia liberal, que nega a existência de Deus, os milagres de Jesus, tudo é mito, tudo é balela, nega as escrituras. Eu frequentava essa igreja, portanto o culto era muito morto, quase não tinha ninguém lá. Mas lá era melhor do que ficar na frente da televisão. Eu me converti no acampamento, eu ia para esse culto a pé, não conhecia nenhuma outra igreja evangélica, dessas pentecostais abençoadas. Eu estava naquele cemitério ali e não tinha nem ideia para onde ir. E eu tinha um pouco também de preconceitos, porque naquela época os pentecostais eram muito legalistas, as mulheres não cortavam cabelo, os homens punham uns paletó que assustava a gente, né? Paletó roxo, calça verde e gravata laranja. Lembra dos anos 70, 80? Que os pentecostais assustavam a população com aquele externo muito colorido. E eu, para entrar na igreja pentecostal, irmão, só milagre. Porque os irmãos assustavam a gente. Assustavam a gente com aquelas roupas muito diferentes e tudo. Mas hoje eu sei que eles estavam cheios do Espírito Santo. Que eu estava tropeçando só no legalismo que eles tinham, mas eles eram do Senhor, eles eram muito abençoados. Mas eu lembro que indo para esses cultos daquela igreja que nem pregava o evangelho, mas era menos pior do que estar na televisão, naqueles programas dos trapalhões que tinha domingo à tarde, aquelas bobagens todas que tem na televisão. Eu lembro que eu ia orando, mas sendo da igreja que eu era, a gente orava muito em pensamento. Mas a palavra do Senhor diz que Deus sabe tudo, até o que nós pensamos, até antes do pensamento formar na nossa cabeça, Deus sabe tudo. E a palavra do Senhor diz que nós prestaremos conta de tudo, até das palavras frívolas da nossa boca, que não tem nada oculto que não será revelado. E orando, para falar a verdade, em pensamento, isso muitos domingos. Em uma certa ocasião eu recebi um convite para ir para uma igreja, visitar uma igreja. Eu não sei porque a minha reação primeiro era achar que o convite era ruim. Naquela hora eu ouvi a voz de Deus de maneira muito clara. É difícil até de explicar. Porque muitas vezes os crentes falam, Deus falou, Deus não falou nada. Ele está com certo pensamento, ele diz que Deus falou e Deus não falou. Outras vezes a voz de Deus é tão sutil, é uma impressão mesmo, e que muitas vezes aquilo é Deus mesmo. Outras vezes a gente descobre que estava errado, a gente até fica com medo, mas muitas vezes é uma impressão, é uma vontade, é uma convicção que vai se confirmando por circunstâncias. Outras vezes pode ser uma voz audível, que nem Paulo, quando Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Apesar que só Paulo ouviu e ninguém mais ouviu, mas foi uma voz. E naquele dia, quando eu falei para a pessoa, eu não vou nessa igreja não, eu ouvi uma voz, que nem Paulo, só eu ouvi. Não era impressão, não era sentimento, não foi sonho, não foi visão, foi em português. Você não está me pedindo uma igreja? E eu orava em pensamento durante muitos domingos. Eu fui para esta igreja, nos anos 70 e 80, foi uma igreja muito famosa, ela chamada Igreja Cristo Salva, ali na Avenida Jamariz, em Indianópolis, em São Paulo. Eu morava perto do aeroporto de Congonhas, e foi uma igreja de muito avivamento nos anos 70, 80. Ninguém conhecia como Cristo Salva. Naqueles dias, chamar uma pessoa mais velha de tio era carinhoso. O pastor da igreja era chamado Cássio, todo mundo referia-se a ele como tio Cássio. Naquela igreja eu fui batizado no Espírito Santo. Aquela igreja ela era pentecostal, mas sem o legalismo pentecostal, era uma comunidade evangélica. E ali esteve todo mundo que foi se convertendo das drogas. Eu não vim das drogas, nunca usei drogas, eu nunca nem tentei fumar uma vez na vida. Então eu nunca me envolvi com substâncias químicas,
mas ali se convertia drogados que nunca foram à igreja, nunca foram à escola dominical, porque Deus visitava e salvava e mudava e transformava e Deus libertava. Mas ali também, porque Deus operou tanto, se tornou um pouco a igreja da moda, até quem era crente de outras igrejas foram para lá, mas eu fui porque eu ouvi a voz de Deus. E lá no domingo de manhã, eu sentava do lado do Alex Dias Ribeiro, que era corredor de Fórmula 1 naqueles anos, e se tornou, era crente ali da igreja, se tornou fundador dos Atletas de Cristo, sentava ali do meu lado. Ali estava o Estevão Hernandes e a Sônia, quando eles não eram pastores, quando não tinham fundado a Renascer, nós éramos da mesma igreja. Lá estava o Douglas, que foi por muitos anos, Douglas Mônico, diretor executivo da Portas Abertas. Lá estava eu, que não era ninguém, continuei ninguém por muito tempo. Lá estavam muitas pessoas que se tornaram pastores ao redor do Brasil. Lá converteu a Nájua, que foi para a Albânia e fundou muitas igrejas na Nájua, das missionárias mais famosas da Missão Antioquia. Lá converteu o primeiro missionário da Missão Antioquia, o Tony, que foi para Israel, hoje está nos Estados Unidos. E lá também tem muitos outros frutos de pessoas que eu nem conheci, porque eu saí de lá de 1982, 83 eu estava aqui no Vale, e foi um mover de Deus. Mas nos anos 70, esse mover de Deus sobrenatural estava sobre todo o Brasil. Lá estava em Cianorte, Deus dando um avivamento em Cianorte, nos dias do pastor Jonathan, do pastor Décio, com muitos frutos, muitos frutos. Também a Igreja Batista da Lagoinha, um pouquinho antes, foi avivada para se tornar essa grande igreja que é no Brasil. E o pastor Jonathan foi batizado com o Espírito Santo na Igreja da Lagoinha, num evento organizado pelo Enéas Tonini, que foi o fundador dos Batistas Nacionais, né? Então a Igreja Lagoinha, na verdade, pertence a uma denominação que são os Batistas Nacionais, que não são os batistas da Convenção Brasileira, que essa é a primeira a denominação batista do Brasil. Mas a Batista da Convenção Brasileira depois passa por muitas renovações. As igrejas são independentes, mas você vai ter muitos batistas da Convenção Brasileira cuja igreja é totalmente renovada. O Fernandinho, esse líder de louvor, ele é pastor batista da Convenção Brasileira. A igreja dele tem mais de 5 mil membros, muito renovada, muito avivada. Hoje, Convenção Brasileira não é mais sinônimo de tradicional. E nem Batista Nacional é necessariamente muito renovado. Varia de igreja para igreja. Mas dos anos 50 em diante, Deus foi renovando as igrejas históricas, teve renovação espiritual e teve o sobrenatural de Deus nessas igrejas, e por isso que tem essa explosão numérica. Muita coisa que você vê no Brasil hoje, você não sabe, as igrejas históricas foram renovadas nos anos 60 e 70, aí surgiram as igrejas pentecostais renovadas, sem o legalismo dos pentecostais clássicos, que também foram mudando, também foram deixando o legalismo de fora, e aí tem essa explosão numérica no Brasil, nos anos, a partir dos 70, principalmente, vinha crescendo desde os anos 40, mas 70, 80, e nos anos 90, os evangélicos cresciam 4 vezes mais que a taxa de natalidade. Por isso que tem tantos crentes no Brasil, porque vem crescendo, explode nos anos 90. Agora, primeira década do século 21, depois vamos ter o censo dessa segunda década, já não estamos explodindo tanto, estamos mantendo no ritmo da taxa de natalidade. A gente nem cresce, nem decresce, mas a gente tem mantido pelo menos a porcentagem em torno de 20%, 22% de evangélicos, mas tudo acontece nessa explosão de um movimento de renovação do sobrenatural de Deus. Eu estou dizendo isso, é aí que surgem tantos missionários, tantas igrejas, tantos ministérios, e nós estamos agora num momento meio perigoso, porque o povo gosta da multidão, mas às vezes muito show sem Bíblia,
muito encontro com não sei o que lá, pouca Bíblia, pouca escola dominical, pouco discipulado, sem compreensão das Escrituras, aonde pode também dar pode decrescer, ou então estar grande numericamente, mas sem fundamentação bíblica. É hora que o ensino dos falsos profetas e mestres dá uma prosperada, trazendo grande destruição. Nesse momento a gente tem do bom, do mais ou menos e do completamente pior, né? No meio evangélico. E a gente só vai discernir bem à luz das Escrituras. Mas o meu ponto nesta manhã é: Deus é sobrenatural, nós devemos estar acostumados com o sobrenatural de Deus e não ter medo e não acostumar com fé sem presença de Deus, com culto sem edificação, com oração sem resposta, porque Deus é sobrenatural, Ele não vai parar de falar, Ele não vai parar de operar. É que os crentes vão parando de querer amar Deus, de buscar Deus, de se deleitar em Deus, então eles vão se esvaziando e eles não veem o sobrenatural de Deus, porque eles vão acostumando, quando na verdade eles precisam saber que é normal, a presença de Deus é normal, a voz de Deus é normal, o milagre de Deus é normal, a edificação de Deus é normal, Deus ser sobrenatural é normal. Ele é o Criador e o sustentador do universo, é normal. A presença cheia, a igreja cheia do Espírito Santo tem que incomodar o espírito maligno. Nós estávamos num culto segunda-feira passada, um culto aparentemente muito normal, numa casa, e a gente tem evangelizado muito, indo nas casas em Araçariguama. A gente não espera o povo vir aqui, ainda que o povo venha aqui, nós estamos indo nas casas. E de repente teve uma explosão no quarto, e logicamente a gente pensa, é uma luz que explodiu, e não sei lá o que explodiu, tem muitos celulares explodindo aí por aí afora, aquele cheiro meio tóxico, todo mundo tossiu, tal, mas ninguém vai fugir da luta, né? Ninguém vai parar o culto só porque estamos tossindo, tossia, mas não aguentamos. E foi um culto bom. No final a gente começa a orar pelo povo, e foi tudo muito bom. O pastor Luiz estava lá, o Jorge estava lá, foi tudo muito abençoado, eu estava lá também. Aí a dona da casa falou: vocês viram aquela explosão? Eu falei: a senhora deve ter comprado um Galaxy aí, porque eu li no jornal que esse celular está explodindo. Ele falou: não, pastor, mas não é celular, é tablet. Eu falei: então vai ver que é Galaxy, é Samsung, está explodindo. Esse aqui também é Samsung, não explode não, viu? Nós estamos aqui na casa do Senhor. Ela falou: não, pastor, mas não é isso que eu estou falando. O tablet está quebrado há muitos anos. O tablet está encostado há muitos anos. O tablet está sem bateria há muitos anos. Não estava na tomada, ele explodiu sozinho. Eu falei: não, mas isso aí é outra coisa. Na hora do culto, um tablet assim explodir sozinho é outra coisa. Isso aí é obra do inimigo, nós vamos repreender agora. Mandei o povo dar a mão. Na hora que eu falei: nós vamos repreender, todos os obreiros sentiram aquele arrepio de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de presença maligna. E nós expulsamos. Falei: irmã, nós temos autoridade. Demônio não pode tocar no seu tablet, por mais velho que seja. É velho, mas é seu. Está quebrado, mas você não pôs na reciclagem. Não pode entrar aqui na sua casa. Não pode estar aqui no seu ambiente. E aí nós repreendemos juntos, concordando juntos, estabelecendo que ali é o lugar do Senhor, da presença do Senhor, porque a igreja tem autoridade, a igreja está em Cristo, Ele é o Senhor, e aonde está o Senhor, o Criador do universo, tem poder, tem autoridade, tem sobrenatural. Repreendemos, e aquele culto foi uma bênção. Saímos todos alegres, todos felizes. Mais uma pessoa se converteu, naquela casa a família inteira está se convertendo. Tudo o resto é desviado. Mas o que tem de desviado, tem 20% de evangélico, uns 40% desviado. Porque enjoaram da presença de Deus, enjoaram de orar, de buscar, de adorar,
ou se escandalizaram com os falsos mestres e profetas que estão proliferando por aí. Tropeçaram nos escândalos de pessoas que não temem a Deus, e escandalizaram e desviaram. Mas tem um monte de desviado voltando para Jesus naquela. Tem um monte de desviado, está uma bênção. Lucas capítulo 10. Tudo começa exatamente como está aqui. Lucas capítulo 10. Discípulos de Jesus que andam com ele, é o caso de você. Depois disso, Lucas 10, verso 1. Depois disso, designou o Senhor outros 70. E os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades, lugares onde ele havia de ir ali na Galileia. Muitas vilas, muitas aldeias. Mandou 70, que foi de dois em dois, deu 35 duplas. Verso 2, e dizia-lhes: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu gosto dessa passagem mais do que qualquer outra com os 12. Porque tem uma passagem que Deus enviou os 12 apóstolos de Cristo. Mas nós já esperamos que Deus vai usar 12 apóstolos de Cristo. Apesar que eles eram muito crianças e demoraram para crescer, apesar que na última noite de Jesus na terra, Pedro cortou a orelha de um homem, depois negou Jesus e falou: não lava o meu pé. Apesar que eles demoraram para crescer, eles eram os apóstolos de Cristo. Depois, impactados pela ressurreição e o batismo no Espírito Santo, se tornaram o que se tornaram, mas eles são os apóstolos de Cristo, Pedro, Tiago e João. Nós esperamos o sobrenatural de Deus através de 12, mas aqui nós estamos falando de 70, que você não sabe o nome, não sabe o endereço, não sabe nada, pessoas muito normais, mas eles eram discípulos de Jesus, o suficiente para o Senhor os separarem para uma tarefa. Quando nós fomos discípulos de Jesus, o suficientes para sermos separados para uma tarefa, ali vai ter Deus, o seu poder, a sua graça, os seus milagres. Ninguém está falando que não vai ter luta, porque vai ter luta. Ninguém está falando que não vai ficar cansado, que tem que dormir, almoçar e tomar banho. Mas vai ter o sobrenatural de Deus. Só que preste bem atenção, Jesus os designa para uma tarefa. Vocês vão passar pela Galileia de vila em vila. Mas por favor, gente, mantenha humildade, é Deus que opera, o sobrenatural vem de Deus, não é de você. Quando Deus estiver usando na Galileia, continua orando: Deus, manda trabalhador. Eu não sou o último biscoito do pacote, eu não sou o segundo Messias, eu não sou o melhor, eu sou só um membro do corpo de Cristo, para a glória do Senhor. Levanta mais pessoas, edifica mais pessoas. Por isso ficamos contentes com os discipulados, porque nessa igreja Deus está usando o Cícero e a Rose, Deus usa o pastor Luiz, o Jorge, o Rogério, a irmã Cleides ali no Viçoso com crianças. Toda uma equipe aqui fez a escola bíblica de férias, outros discipuladores, outros evangelistas. Deus está usando muitos e quer usar mais, e nós queremos que mais sejam usados, mas precisam ser bem discipulados, precisam aprender a orar e buscar a face de Deus. Podem chegar meia hora aqui antes do culto, orar ali com os pastores. Ali é oração da sarça ardente, irmão. Oração pentecostal da sarça ardente. Ali o povo grita como se Deus fosse surdo. Ele não é, mas nós gritamos assim mesmo. Se quiser aprender a orar, ser batizado no Espírito Santo, chega meia hora antes do culto para orar ali com os pastores, para você aprender a orar e ser envolto na presença de Deus. Enquanto a gente ora, Senhor, levanta mais, batiza mais, cura mais, converte mais, porque o Senhor da seara vai levantar o seu povo, e se esse povo andar com Deus, vai ser abençoado, vai ser renovado. E quando nós fizermos a obra de Deus, esperto, irmão, verso 3, seja esperto, não seja bobo, o mundo é dos espertos.
Não no sentido ruim da expressão brasileira, né? O mundo é dos espertos que estão tapeando, mas não é nesse sentido, não. Verso 3. Ide, eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Tem muito engano, tem muita armadilha, tem muito pecado, muita sensualidade, muita tentação. Tem que estar vigiando na dependência de Deus. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas. Em outras palavras, dependência de Deus. E quando você estiver na dependência de Deus, verso 5, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. E se ali, verso 6, houver o Filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós. Abriu a casa, entra no nome de Jesus. Em algum momento ora, a paz seja nesta casa, e a paz do Senhor repousará sobre aqueles que estão com o coração aberto para Deus. Quando eu estou nesses cultos evangelísticos, mesmo nos discipulados, em algum momento eu gosto de orar pela casa e dizer, paz seja nesta casa. Porque o Senhor falou para nós orarmos pela presença dEle, a paz dEle, e Ele disse que a paz dEle vai repousar sobre aquela casa. Eu gosto de orar pela casa, eu gosto de orar pelas pessoas, gosto de orar pelos evangelistas que estão ali, pela casa dos evangelistas, dos pastores, dos obreiros, para que a paz do Senhor repouse naquela casa, e todo embaraço do inimigo das trevas, eu gosto de mandar embora. Porque tem muita confusão, que é demônio que não podia estar na vida do crente, nem do obreiro, nem na casa dele, nem nas coisas dele. Nós temos que usar a autoridade, porque a gente não pode conviver com eles. Eles são trevas e nós somos luz. Eles gostam de doença, de tristeza, de depressão. E não estou falando da doença, da tristeza por razão física, que precisa tomar algum remédio. Eu estou falando dessa dimensão espiritual que a gente não pode permitir. Não podemos permitir, porque estamos em Cristo, estamos no Senhor. O sobrenatural dele tem que estar conosco, a autoridade dele tem que estar conosco. Está conosco e temos que mandar embora. Temos que mandar embora. Paz seja nesta casa, e a paz do Senhor tem que repousar, e como nós precisamos que ela repouse. O sobrenatural de Deus foram chamados, tinham um compromisso com Deus e Deus os chamou, tinham um compromisso com Deus, o Senhor os enviou, tinham um compromisso com Deus, Deus ia suprir, tinham um compromisso com Deus, quando falassem paz, teria paz. E no verso 9, curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E eles saíram, Jesus falou, olha, de vez em quando vão aceitar vocês, olha, entra com tudo, paz seja nesta casa, curem enfermos, proclamem o reino de Deus. De vez em quando vão rejeitar vocês, sacode a poeira do pé. Não fica com ressentimento, perdoa, deixa aquela situação para lá e vai para casa que abrir porta. Nem todo mundo quer Jesus, nem todo mundo quer andar com Deus e temer a Deus. Não podemos ficar remoendo rejeições, a gente perdoa, mas temos que entrar com tudo na porta que abre. Na casa que abrir porta, vamos com tudo. A presença de Deus vai, a graça de Deus vai, o milagre de Deus vai ter luta também, vai ter lobo também, vai ter situações de rejeição também, perdoa e vai com tudo. Deus quer abençoar, Deus quer operar. E lá foram os 70, evidentemente que os 70, eles eram mais inexperientes que os demais, mas eles eram do Senhor, a graça de Deus estava com eles, a bênção do Senhor estava com eles, e Deus operou. Conforme eles pregavam, Deus operava. Alguém sentiu a alegria de Deus, alguém sentiu a presença do Senhor, alguém foi curado, alguém foi liberto.
e eles eram do Senhor, e o sobrenatural estava ali, porque o Senhor os mandou com autoridade espiritual, com poder e com unção. O sobrenatural estava ali, mas eles eram inexperientes. Tem hora que eles davam um salto para trás, não é que converteu, não é que foi curado, a alegria do Senhor estava jorrando. Foi segunda de manhã, foi assim, né, pastor Luiz? A gente saiu alegre lá, porque tinha gente se convertendo, chorando, tinha libertação de opressão maligna. Nós saímos alegres, não é verdade? Nós saímos alegres porque o Senhor estava ali. Lucas 10, 17, eles estavam alegres. Onde tem o Senhor, a sua presença, a sua graça, o seu poder, ficaremos alegres. Voltaram depois os 70 com alegria, não voltaram tristes. Jesus os enviou e eles não voltaram, mas o Senhor pôs a gente numa fria, hein? Não tinha outros 70 para o Senhor mandar logo nós. Não tinha mais gente aí para o Senhor chamar, não. O Senhor pôs a gente numa fria, não voltaram reclamando, não voltaram murmurando. Verso 17, voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Parecia que o Senhor fazia isso só através dos 12, Pedro, Tiago e João. Não, através de nós, esses 70 desconhecidos que ninguém sabe o nome, eles voltaram alegres. Teve cura, teve milagre, teve pessoas sendo libertas. Onde tem o Senhor, tem o sobrenatural de Deus, e não precisa ser pessoa famosa. Não precisa ser pessoa famosa. Quantas pessoas aprontando por aí, de repente a pessoa tem lá uma aparição demoníaca, e o próprio demônio fala: não vou fazer nada com você, porque sua mãe está orando por você. Ninguém sabe quem é a mãe dele. Ela não prega, não é missionária, não é pastora, não canta no louvor, mas é uma mulher de oração. Os demônios sabem. Os demônios sabem que nos filhos dela, ainda assim, apesar da desobediência deles, ainda assim tem uma proteção de Deus, ainda assim não podem matá-los, porque tem uma mãe de oração, tem alguém orando, tem alguém clamando. É muito importante orar pelos seus filhos, seu casamento, a sua casa. É muito importante consagrar a Deus. É muito importante estabelecer nas regiões celestiais que as forças das trevas não podem contra eles, porque Deus está ainda operando e dando oportunidades de se converterem, de se arrependerem. Deus ainda está esperando, porque tem alguém orando. Então eles voltaram com muita alegria. Eles tinham autoridade espiritual, não era só os apóstolos famosos, não era só o Senhor Jesus. Eles tinham, porque o Senhor Jesus, Ele que é o Senhor, mas Ele delegou, Ele designou, Ele chamou: e vocês vão, no meu nome vão expor as mãos sobre os enfermos, no meu nome vão expulsar demônios. Agora, com essa autoridade delegada de Jesus, por estarem em Cristo, expulsaram demônios. Estavam alegres. Eles eram Zé Ninguém, que ninguém sabia o nome. Aliás, continuamos sem saber. Nem nas tradições cristãs a gente sabe exatamente quem são esses 70. Tradições do segundo século. Respondeu-lhes Jesus, verso 18: eu via Satanás como raio cair do céu. Possivelmente referindo-se à queda do diabo com 1/3 dos anjos do céu para a terra. É os que os teólogos pensam. Verso 19, e ele diz para esses 70, não é para 12 apóstolos muito famosos: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegrei, porque se vos submetem os espíritos malignos, os demônios, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus ou no livro da vida. Você já parou para pensar
que o inferno inteiro não podia contra esses 70. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, linguagem figurada para as forças das trevas e sobre todo o poder do inimigo. Falta os crentes crerem, falta os crentes se consagrarem, falta os crentes usarem a autoridade que têm. Um missionário consagrado, uma equipe missionária consagrada pode entrar no mundo islâmico com todo o poder e autoridade, mas não é isso que eu ouço. Eu ouço os missionários falando: o mundo islâmico muito oprimido, opresso, Ramadã, você não sabe, no Ramadã fica pesado. É isso que eles falam. Não creem. Quem não crê não vê a glória de Deus. Quem não crê vive oprimido. Se abre a boca para falar Ramadã está pesado, porque é isso que ele crê. Mas se ele cresce que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto e fazei discípulos, em meu nome expelirão demônios, é isso que ia acontecer. Mas ele crê que o ambiente é pesado, porque a Ramadã é pesado na vida dele, na casa dele. Que ele não crê. O Senhor Jesus disse: vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vos dará dano. Se ele vos fará dano, se ele crê, os anjos de Deus descem do céu, fica tudo, é Ramadã, mas os anjos de Deus estão lá, é Ramadã, os demônios falam: nesse não dá para encostar, é mundo islâmico, é cidade islâmica, o país inteiro está clamando por nós, mas aquele ali não dá. Olha a multidão de demônios de anjo do lado dele, não dá para encostar, porque ele crê. E assim os 70 foram por toda a Galileia. O lugar estava nas trevas. Sabe aquela passagem de Isaías falando dessa região? O povo que estava na região da sombra da morte. Assim o profeta Isaías falava profeticamente sobre essa região que há séculos estava na sombra da morte. Mas o Senhor Jesus começou exatamente seu ministério na Galileia dos gentios, dizendo: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. E o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, enviado por Jesus, aonde ia, na região da sombra da morte, expulsavam demônios em nome de Jesus, e as pessoas se convertiam. O sobrenatural de Deus estava lá, as curas também, porque o Senhor estava com eles. Mas em vez de crerem nisso, eles falam: está oprimido, então está oprimido mesmo. Você tem autoridade, você fala que está oprimido, então está oprimido. Está oprimido, mas vai sair, é diferente. Porque pode estar oprimido, mas vai sair. Porque nós temos autoridade. Se nós somos do Senhor, servos do Senhor, nós precisamos viver acostumados que Deus estará conosco, a sua presença, o seu sobrenatural. Precisamos confessar a palavra do Senhor e as suas promessas. Não podemos ficar, ainda que esteja oprimido, podemos dizer: está oprimido, é Ramadã, não sei o quê, mas vai desoprimir. Que a igreja reunida em nome de Jesus, se começar a orar e louvar e clamar e buscar, um pouquinho da glória de Deus vem, os demônios vão saindo, porque parece que pega fogo neles. Não, o inferno vai ser quente, mas não chegou a hora de Deus nos jogar no lago de fogo. Vamos saindo, porque essa glória de Deus nos queima. Enche o povo do Espírito Santo e queima demônio. Mas nós temos que crer no Senhor e na sua palavra. Deus quer que você experimente um pouquinho do sobrenatural de Deus. Vamos ficar em pé, vem aqui para a frente. Deus quer te tocar. O Senhor quer te abençoar. Amém? Todo mundo vem para frente, não fica ninguém aí. Só a dona Shirley que pode ficar.
Se bobear, nós vamos todo mundo para lá, ficamos ao redor da Dona Shirley. Só a Dona Shirley, vem todo mundo para frente, amém? Todo mundo pode encostar mais, tem aqui as laterais, pode vir. Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor. Eu quero anunciar que quem não tomou ceia ontem, em seguida eu vou para lá. Nós vamos ministrar a ceia naquela sala, tá bom? Pode vir mais gente. Dá uns 3 passos para frente todo mundo, isso. Os 4 passos para frente aos irmãos que estão no corredor. Vamos orar. Aí onde você está, de olhos fechados, identifica aquela situação que é uma espécie de mês de Ramadã na sua vida. No mundo islâmico, durante o mês de Ramadã, eles estão orando, jejuando. Os missionários dizem que é meio opresso. Mas qual que é aquela situação meio opressa, meio complicada? Eu vou orar e você vai clamar a Deus, porque aonde tem Deus, a sua presença, a sua graça tem cura. Aonde tem Espírito Santo tem alegria. Aonde tem exercício de autoridade espiritual tem alegria. Aonde os demônios se submetem no nome de Jesus, porque Ele é o Senhor, tem alegria. As pessoas podem ter alegria até antes de morrer, se você quer saber. As pessoas podem ter alegria até deitado numa cama enfermo. Aonde tem o Senhor e a sua presença tem alegria. No meio da luta, das acusações, das calúnias, das pessoas invejosas, no trabalho, na escola, no bairro, na igreja, onde for, tem alegria onde tem a presença de Deus. Onde tem Deus, tem alegria. Onde tem o Senhor, tem alegria. E nós não podemos aceitar. Nós não estamos dizendo que não vai ter luta, estamos dizendo que tem alegria, tem poder, tem autoridade no meio da luta. Tem Deus no meio da luta. Tem a presença do Senhor no meio da luta, tem o sobrenatural, renovador de Deus no meio da luta, tem Deus no meio da luta. Tem glória de Deus no meio da luta, tem renovação no meio da luta. Nós não aceitamos as mentiras do diabo na nossa vida, não aceitamos as calúnias do diabo. Nós desfazemos, repreendemos no poder e autoridade do nome de Jesus as calúnias, as mentiras, as armadilhas. Não aceitamos obra do diabo contra as nossas famílias, casamentos, filhos. Repreendemos e desfazemos no poder e autoridade do nome de Jesus. Não aceitamos as enfermidades das trevas. Repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Não aceitamos não ter renovação espiritual. Onde tem Deus, tem renovação. Evidentemente que o nosso corpo é humano. Se não tivermos alimentação correta, tem anemia. Na anemia tem desânimo. Podemos estar anêmicos e temos que nos alimentar. Temos que fazer o tratamento médico. Temos que renovar o nosso físico com alimentação correta e descanso, mas não aceitamos tristeza e desânimo das trevas. Mandamos embora toda opressão, toda angústia, toda falta de fé, toda mentira do inimigo na mente. Repreendemos e mandamos embora no poder e autoridade do nome de Jesus. Aceitamos somente a alegria do Senhor, a fé do Senhor, a renovação do Senhor, a glória de Deus em nossas vidas, na medida necessária, para Deus abençoar, para Deus curar, para Deus operar, para termos os anjos do Senhor ao nosso redor, a presença de Deus, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, a presença de Deus que cura, que muda, que renova, que glorifica o nome dEle. Recebemos a renovação espiritual e não ficaremos admirados, que o teu povo terá visões, sonhos,
verá um pouquinho da tua luz, da tua glória, porque onde tem o Senhor tem a presença de Deus, onde tem o Senhor tem a glória de Deus, onde tem o Senhor tem convicção de pecado e arrependimento, onde tem Deus tem perdão, onde tem Deus tem ousadia, onde tem Deus tem fé, onde tem Deus tem cura, tem mudança, tem restauração, tem renovação, tem água viva do Espírito Santo. Onde tem Deus tem um rio de água viva que flui do nosso coração. Onde tem Deus tem alegria, tem mudança, tem cura, tem glória de Deus, tem renovação de Deus. Oh Pai amado, nesta manhã o Senhor está separando o teu povo para abençoar, para renovar, para glorificar o teu nome por meio deles. Oramos no poderoso nome de Jesus, dando toda a honra, toda a glória ao Senhor. E nesse momento, se houver alguma pessoa enferma aqui, toca com o teu poder. Toca com o teu poder, queremos ver curas e milagres para a glória do teu nome. Oramos pela Renata no hospital, pela dona Olendina ali na casa do Cícero e da Rose. De maneira especial apresentamos essas duas pessoas para a visitação da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia, no poderoso nome de Jesus. Recebemos as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco. Em nome de Jesus. Amém.